Prof. Universidade da Profissão. Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula vamos falar como o profissional cuidador de idosos deve atuar no ambiente em que trabalha. Então, é importante destacar que o cuidado humano, ou cuidar de si, representa a essência do viver humano. Assim, exercer o autocuidado é uma condição humana. Lembra que eu falei com vocês em outro vídeo sobre isso? E ainda, cuidar do outro sempre representa uma condição temporária ou circunstancial, na medida que o outro está em impossibilidade de cuidar de si mesmo. Então, sempre o objetivo de cuidar de outra pessoa é que esse cuidado se restabeleça e ela possa cuidar de si de forma independente. Então, o cuidador profissional é a pessoa que possui educação formal com instituição de ensino reconhecida em organismos oficiais e que presta assistência profissional ao idoso, família e comunidade. O perfil: ter cursado ensino fundamental e ter treinamento específico como cuidador de idosos, em instituição oficialmente reconhecida. Destacam-se habilidades e qualidades pessoais para o cuidado. Então, é o que vocês estão fazendo aqui com a gente. É ter esse curso e, principalmente, se dedicar, aos nossos conteúdos para ter essa formação teórica. Mas é importante também, é o que vamos destacar agora, algumas habilidades pessoais que um cuidador deve ter. Então, sempre, as funções de um cuidador, ele tem que buscar ser uma pessoa positiva com relação ao envelhecimento. Vamos pensar num cuidador que acredita também. O idoso ele já vai acreditar que ser idoso já não é uma coisa boa. E o cuidador, ele reafirma isso. Realmente, senhor, ser idoso não é bom. Então, não. Ele tem que ser uma pessoa positiva com relação ao envelhecimento. Buscar sempre levar em consideração o lado bom de ser velho. Então, ser uma pessoa positiva é importante para um cuidador de idosos. Conhecer e reconhecer as alterações possíveis de acometer ao idoso. Estar atento a elas e repassar para a equipe multiprofissional. Você, cuidador de idosos, nunca pode pensar que tudo é da idade. Esse papel não é seu. Você tem que entender qual que é a alteração que pode estar ali que é diferente. Entender o que é normal do seu idoso para entender o que é anormal. Esse é o terceiro ponto. E que foge o que é anormal do dia a dia ali. E assim a gente entender de forma rápida um idoso doente. Nada é da idade. Nada pode ser culpa da idade. Quero contar um caso para vocês aqui. Quando eu estava atendendo uma idosa, ela me contou um caso e a gente conversando, ela falou para mim que ela estava cansada de ir em médicos, em um monte de lugar, e todo mundo falando que era culpa da idade. E um dia ela falou assim que estava estressada com isso, e ela virou para o médico e falou: "Ô doutor, mas essa perna minha está doendo demais, essa perna direita minha está doendo demais." Ele falou assim: "Dona, não preocupa não, isso é culpa da idade." Aí ela virou para ele e falou assim: "Mas que engraçado, a outra perna tem a mesma idade e não dói. Então, nada é da idade, tem algum problema." E a sua função é identificar e ajudar a equipe de saúde, tanto médicos quanto enfermeiros, qual que é esse problema. Outra função sua como cuidador é auxiliar nos cuidados pessoais. É sua função auxiliar e não fazer para. Quando precisar fazer, tem que ser feito sim, mas sempre fazer com que essa pessoa faça de forma autônoma, independente, no tempo dela, da forma dela. Auxiliar na locomoção. Sempre ir junto nos tratamentos, nas consultas médicas, nas consultas de emergências. Às vezes é você, cuidador, que vai saber mais do que a própria família. Às vezes é você que vai saber do sintoma, como ocorreu. É você que está ali mais com aquele idoso. Auxiliar sempre nas atividades diárias, estar perto, estar junto. E estar perto, estar junto, não é fazer para ele, é incentivar, é estar próximo para que riscos nenhum aconteça. Promover suporte emocional e fazer companhia. Não adianta, gente, você ficar 12 horas lá com aquele idoso, calado, mexendo no telefone, sem conversar, sem ouvir,
sem fazer nada. Você tem que ser uma pessoa presente, não só de corpo, mas de alma. Estar ali para aquele idoso é sua função também, estar ali para ele. Você está sendo pago para isso também. Então, conversar, ouvir, procurar entender, saber das suas histórias, quem que é aquela pessoa que você está cuidando. Estabelecer um bom relacionamento com a família e com o idoso é primordial. As grandes dificuldades dos cuidadores com o jeito com a família é com relação interpessoal. Então, ter um bom relacionamento com a família também é muito importante. Às vezes o cuidador dá super certo com o idoso, mas não dá com a família. Então não vai adiantar. Então tem que dar certo com os dois. Estar sempre em comunicação com a equipe multiprofissional. O bom cuidador é aquele que conta tudo para a equipe multiprofissional. É aquele que sabe de tudo. É aquele que quando a equipe vai no domicílio, ele sabe falar passo a passo. Eu lembro de vários casos que eu já visitei e o cuidador, aquele que me contava tudo, que sabia tudo, estava tudo na ponta da língua. Esse é um bom cuidador. E tem que ser verdadeiro. Quando transmitir as informações percebidas para todo mundo, ele não pode omitir nada e tem que falar a verdade para a equipe multiprofissional e para os familiares. Então, pessoal, uma sugestão que eu dou para vocês é que geralmente se vocês tiverem aí, até para respaldo próprio também, vocês podem ter um caderno de anotações onde vocês coloquem os dados vitais, caso vocês aferem a pressão, a temperatura, o que aconteceu com o idoso naquele dia, para o seu próximo colega que pegar, né, o próximo horário também ter, e para a família, vamos supor que o filho chega mais tarde e não saber como é que foi o dia do pai, para a enfermeira que vai visitar, para o médico, então para ele ter uma noção ali, e o quanto isso qualifica o seu trabalho também. Mostra o quanto que você é preocupado, o quanto que você é respeitoso com aquele idoso e preocupado com o seu trabalho também. É uma forma de mostrar a sua competência profissional também. Eu vou deixar para vocês aqui no nosso material de apoio um modelinho de como pode ser esse espaço, né, de escrita, como que vocês podem organizar também aí no dia a dia de vocês, tá certo? Então, a ocupação de cuidador de idosos, ela é classificada, né, na Classificação Brasileira de Ocupações sob o Código 5162, que define o cuidador como alguém que cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. Pessoal, é importante ressaltar aqui para vocês que não fazem parte da rotina, né, do cuidador técnicas e procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas, principalmente na área da enfermagem. Vou dar um exemplo para vocês. Um procedimento que é do enfermeiro, que é a passagem de sonda vesical. Quando você passa uma sonda para tirar o xixi do paciente. Esse procedimento, só o enfermeiro que pode fazer. Mas vai existir casos que o paciente ele vai para casa e precisa ser sondado. Ele precisa fazer essa passagem de sonda. Nesse caso, não precisa ficar preocupado. Você será treinado para isso por algum profissional e você terá respaldo para fazer isso. Isso é tranquilo. O que você não pode fazer é fazer da sua cabeça ir lá e passar uma sonda. Sempre vai ter um profissional que vai te dar esse respaldo, essa segurança para fazer esse procedimento. Então, tudo que você tiver dúvidas, sempre vá, se for um paciente que tem um plano de saúde ou do SUS, procure o enfermeiro, o médico da área ali, que vai te orientar. Um outro exemplo, paciente que vai para casa com uma sonda. Você não pode passar a sonda, isso é um procedimento do enfermeiro, mas você pode dar a alimentação pela sonda. Se a sonda sair, você tem que levar esse paciente, esse idoso, para o hospital. Você não pode simplesmente ir lá e passar a sonda, entenderam? Então, é esse quesito, mas vocês
Quando o idoso ele vai para casa com esses dispositivos, você tem todo o treinamento para poder fazer esses procedimentos. Então é importante sempre, quando o idoso ele tem esses dispositivos em casa, ou quando você cuida desse idoso e depois de uma internação prolongada ele vai para casa com esses dispositivos, é que você e a família façam um alinhamento de como que vai ser esse cuidado, como que vai ser esse treinamento. Geralmente, nos hospitais, antes da alta, existe esse treinamento, então definir quem que vai ser a pessoa que mais vai ficar responsável por esse cuidado, e a gente vai falar muito disso durante o curso também. É importante salientar que a gente tem que fazer tudo com muita clareza e responsabilidade, mas pensando sempre que vocês têm também a autonomia de fazer os cuidados, desde que sejam treinados e tenham segurança para isso.